Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Creative Room e hoje nosso convidado de honra aí, Gustavo, famoso Gus. Bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Valeu pelo convite aí, uma honra estar aqui pela primeira vez participando de um podcast desse tamanho, né? Assim, muito obrigado, me sinto muito honrado. Nunca participou de uma coisa tão pequenininha? Tão pequenininha, tão bem produzida aí, ó, que Tá é certo. isso? Valeu mesmo. Valeu a presença, vai ser bem bacana esse bate-papo para o pessoal poder, de casa, acompanhar aí toda essa trajetória que você teve aí do cara que chegou na Austrália ao cara que você se tornou hoje. Então, vamos lá, tentar construir uma linha do tempo nesse bate-papo. Primeiro, assim, antes de a gente voltar, hoje, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Cara, graças a Deus tudo bem, né? Hoje estamos em Brisbane, atualmente moro na Gold Coast, estou há quase 5 anos lá já. Então sempre bom estar aqui, né? Morei 6 anos em Brisbane já, então conheço bem a cidade, gosto desse environment aqui também, uma cidade muito tranquila de se movimentar também, venho de trem. Então, graças a Deus tá tudo bem. Tem meu cachorro em casa também, vivendo o lifestyle da praia, bastante trabalho, produção, então tô bem feliz. Maneiro, isso é importante. Vamos lá então. Gustavo, lá no Brasil, chegou um momento que ele falou, vou pegar ondas na Austrália. Como é que foi que surgiu isso aí? Cara, a Austrália sempre foi referência pra mim, né? Eu sou o mais novo de um grupo de 6 primos. Então, o surf já teve dentro da minha família há muito tempo. Então, eu fui criado basicamente ouvindo surf music australiano, né? Conhecendo surfistas australianos. Então, eu tinha uma referência muito grande do que era a Austrália, né? Mas a ideia de vir para cá mesmo, eu sou formado em turismo, eu estava na faculdade, já tinha morado na França em 2008, então foi basicamente colocando meus planos em prática mesmo, assim, sabe? Foi tudo bem planejado. Eu estava me formando em 2010, assim, meados de 2010 já iniciei um planejamento, né, do meu intercâmbio, sabia que eu ia terminar a faculdade e ia morar fora, então basicamente eu me formei final de 2010, foi o tempo de eu sair da empresa na qual eu estava trabalhando na época, que eu saí em junho de 2011, e em agosto de 2011 cheguei na Austrália. Mas aí você falou antes que você morou na França? Morei na França. A minha mãe, ela sempre esteve muito próxima da França, atualmente ela mora lá também, eu trabalhei em escola de francês, então já tinha esse lance cultural, tipo, de sair do país, viajar, já tinha viajado para fora também, mas fui para a França em 2008 para fazer como se fosse um intercâmbio, na verdade, porque a gente trabalhava com empresas na área de gastronomia, hotelaria, então eu fui para lá basicamente para testar um programa para voltar para o Brasil e vender. Então foi muito maneiro, porque não só fui trabalhar, mas também, né, pude curtir, fui para os lugares para pegar onda também, como falei, mas foi basicamente um acontecimento assim, que eu tive a experiência da França, então eu falei assim, não, beleza. Né, o Mosquitinho foi lá e falou, bom, beleza, agora o next step é a Austrália. Essa época foi antes de você fazer o turismo? Na verdade, eu estava na faculdade de turismo, porque a minha faculdade era anual, então nas férias de julho ali, basicamente, tinha um esquema que você conseguia ficar um tempo fora, assim, deixando todos os trabalhos, né, do jeito e tal. Então, não foi uma coisa assim, voltei, tinha muita coisa para fazer da faculdade, mas consegui dar conta e foi tranquilo. Então, foi basicamente de junho a agosto de 2008 que eu fui para lá. Entendi. E aí você voltou da França, deu continuidade, então, à faculdade e nesse momento todo, já na faculdade, já estava com essa ideia de Austrália ou foi mais ou menos? Acabou a faculdade e aí deu o clique e você resolveu vir? A Austrália, na verdade, como eu te disse, ela já tinha isso na minha mente, até porque a quantidade de destinos para o intercâmbio, você ia para os Estados Unidos, você ia para o Canadá, ou você ia para a África do Sul, né, ou Europa. Então, eu já tinha ido para a Europa, já conhecia os Estados Unidos, não tinha o interesse de ir para a África do Sul e sabia que a Austrália tinha todo o lifestyle que eu buscava, né? Escola de inglês, estudantes internacionais, não tão quantidade de informações que a gente tem hoje, mas era um destino viável de fazer um intercâmbio, né?
Então, já tinha isso, né? Então, eu me formei já sabendo, não, eu vou terminar minha faculdade e eu vou para a Austrália. Eu tinha um carro, acabei vendendo meu carro também, então foi tudo bem planejado, assim, sabe? Eu até, no período que eu saí do emprego que eu tinha, até eu vir para a Austrália, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Então, me preparando, né? Então, foi muito bacana. E aí, nessa época, quando você veio para cá, já tinha uma noção de inglês ou veio... Eu sempre falei inglês desde, acho que 12 anos de idade. Fiz escola de inglês, né? Words na época. Então, já tinha viajado, né, para os Estados Unidos também. Então, eu tinha no Brasil, um completo de uma escola de inglês, sim, né? Todos os programas que eram avançados, já era avançado, né? Já. Cheguei aqui, era um um intermediário. Então... Mas é bacana, porque é muito da prática também. Eu acho que naquela época que eu vim para a Austrália, eu ainda falava melhor francês do que inglês. Porque eu já tinha morado lá, trabalhava, né, com escola de francês também, tinha um monte de coisa. Então, eu tinha a vivência mais próxima de mim da língua francesa. Então, hoje é o oposto, né? Mas cheguei aqui com um nível intermediário, né, pronto para fazer os devidos desenvolvimentos. E, claro, daí foi... Como eu já tinha uma base, não foi um troço assim tão... Sim, difícil. Não chega no zero, né? Exato. Sim, faz diferença. Eu também acho que a galera pergunta, vale a pena estudar no Brasil às vezes antes de vir? Pô, se tiver a oportunidade, vale a pena, porque ajuda bastante na adaptação. E hoje em dia, acho que também tem fácil acesso. Tem muito curso online, sim, tem muito, né, social media, tudo em inglês também. Muita coisa funciona do inglês. Então, você é meio que obrigado a saber. Às vezes a galera já tem um know-how do inglês sem nem saber, né? Exatamente. Ela chega aqui e fala, eu já sabia isso e não... E aí, quando você veio, foi Brisbane? Primeira cidade? Como é que foi? Brisbane, 6 de agosto de 2011, Brisbane. Eu tava entre a Gold Coast e Brisbane, então a gente tinha naquela coisa, não... Eu sempre queria, ao mesmo tempo que eu queria pegar a onda, queria curtir, eu queria trabalhar. Porque eu tava bem no turismo, organizava viagem, tava trabalhando como consultor de viagem, fazia viagem de lazer corporativo. E eu falava assim, nossa, eu vou pra lá pra trabalhar com turismo, né? Eu não tinha ideia de como é que funcionava. Falei, nossa, então... Acabei optando por Brisbane por ter aquele um pouco de medo na época. A Gold Coast é uma cidade mais sazonal, sabia que era próximo. Eu me lembro que eu calculava como é que eu podia ir de trem de Brisbane até a Gold Coast pra onde, sabe? Então, tipo assim, eu tava tudo planejado. Falei assim, não tô longe da cidade onde eu gostaria, mas também tô num local, né, que poderia ter mais oportunidade na época, né? Então, acabou que deu tudo certo e hoje eu tô no lugar que eu gostaria de estar, trabalhando do jeito que eu gostaria. Mas da hora essa parte, né? Você vê que às vezes era um objetivo que você tinha inicial, mas você foi um caminho diferente para chegar aonde você queria estar desde a época lá do Brasil. Com certeza. E no Brasil você morava onde? Curitiba. Sou de Curitiba. Atleticano, furacão, né? Você é flamenguista, sabe disso. Olha a coisa positiva que você tem. É rubro-negro, vamos colar rubro-negro, tudo bem. Mas sou de Curitiba e, né, me formei em turismo lá, trabalhei lá. E aí começou a sua jornada na Austrália, Brisbane, beleza. Fez seu inglês, teve essa surpresa aí, né? Já tinha um avançado no Brasil, chegou aqui intermediário. E aí começou a sua jornada de trabalhos, de Austrália. Em algum momento você se pegou surpreso com o lifestyle, como que a vida aqui era? Foi alguma coisa completamente diferente do que você imaginava? Ou era mais ou menos o que você esperava? Ou você já escutou alguém falar? Como é que foi a expectativa que você tinha e o que você vivenciou? Mas vamos colocar primeiro nos seus primeiros 6 meses. Qual que foi a diferença aí? Eu acho que os meus primeiros 6 meses na Austrália, né? Eu fiquei em homestay, né? Então, eu morei numa casa de família, eu passei por aquele lance do intercâmbio mesmo, né? De morar numa casa de família, morava em Winnon aqui, que era 40 minutos. Então, eu curtia todo o processo, né? De chegar na casa da família, jantar com a família, tomar café com a família, sabe? Curtir esse lance da experiência cultural australiana. Mas, né, a partir do momento que você daí tá pronto, vamos dizer assim, passou pela parte da experiência inicial e daí você já tá se desenvolvendo, já conheceu pessoas, já tá buscando trabalho e tudo mais, eu acho que o que me encantou mais nesses 6 meses foi eu ter me tornado independente, né? Eu tinha 22 anos quando eu cheguei aqui e o que me deu o clique, eu falei assim, cara, eu sou independente agora, né? Eu pago minhas contas, eu pago o aluguel de casa, eu pago minha comida, eu faço mercado, né?
diferente da vida que eu tinha no Brasil. Eu morava com a minha mãe, né? Meus pais separados, mas tava sempre com meu pai, ia pra praia. Trabalhava também, pagava minhas contas, mas não era aquela coisa assim, só, né? Então, tipo assim, eu falei, pô, agora sou eu e eu, né? Se não depender de mim, não tem nada que vai acontecer. Então, eu acho que nesses primeiros 6 meses, na verdade não foi nem nos 6 meses, porque eu cheguei com um visto de 4 meses e um de férias, né? Fui estudar 16 semanas e tinha um de férias. Então, eu acho que no meu 3º mês, muita coisa já tinha mudado. Porque eu já tinha essa independência. Então, acabou que... Pô, falei, nossa, e aí? Já vai acabar? Já vou embora? O que eu vou fazer? Né? Vou continuar? Não vou? Então, eu acho que nessa fase inicial, eu comecei a me tornar independente. Mas aí, nisso que você estava falando agora, então, você veio, então, com esses 5 meses... Da onde surgiu essa decisão? Porque geralmente a gente escuta que o pessoal costuma vir na casa dos 6, dando aquele total de 7 meses, né? Pega férias, etc. Mas aí você veio com 5 e tal. Porque você já veio pensando, tô indo, vai ser igual quando eu fui pra França, vou dar essa viagem e volto. Na verdade, era o que cabia no investimento naquela época também, né? Eu tinha um orçamento, né? Que eu vendi meu carro e tudo mais, então deu certinho. Não sabia como é que funcionava a renovação de visto, nem nada. Pra você ter ideia, a minha ideia de vir pra Austrália era pra fazer uma pós-graduação, né? Eu não sabia por onde começar. E a minha mãe, ela foi participar de uma feira de intercâmbio, né, por conta do trabalho dela. Acabou conhecendo uma escola de... Não sei se era de inglês ou vocacional, que acabou recomendando a Hello Australia. Então, na verdade, através da Hello Australia, eu comecei a pensar no inglês, né? Escolhi a escola onde eu ia estudar e tudo mais e, né, cheguei aqui com o que cabia no orçamento, o que dava. Não tinha alguma coisa, não, vou ficar mais nem nada. Era aquilo, né? Esse era o projeto. Isso é bacana de você falar, porque às vezes cria-se... Eu escuto o pessoal às vezes falando de... Pô, tem que vir com esse número certo de semanas. Mas pela sua própria experiência, o ideal é você conseguir fazer o processo. Independente do número de semanas. É você dar aquele pontapé, porque às vezes se você não tem a grana, não adianta. Tipo, o que você tem, deu pra pagar aquele tanto ali, vai naquilo. Se no final... vai voltar, depois daquele primeiro período inicial, aquele período inicial ali já vai ter agregado bastante, né? E eu vejo o seguinte, né? Hoje você tem mais acesso à informação, tá muito mais fácil de você conhecer a respeito das tuas possibilidades, né? Mas naquela época, pra mim, tava perfeito, né? Tipo assim, eu não tinha assim uma coisa falando, não, eu vou só passar 4 meses. Não, eu tava indo fazer meu intercâmbio de 4 meses, Sim. sabe? Tipo, não tinha um lance de comparação, não olhava, ai meu Deus, você vai ficar 6 meses, vai ficar 7? Eu falei, não, eu nem pensei nisso, sabe? Era o que dava pra pagar, então acabou sendo isso, sabe? Eu acho que uma coisa bacana, talvez, dessa época é a galera não tem uns estresses que às vezes costuma ter hoje, né? Eu acho que hoje é tanta informação não. É tanta coisa que o pessoal consegue ver nas mídias sociais, que aí cria-se, né, um estresse de, não, mas eu tenho que fazer isso, senão isso aqui tá errado, eu tenho que fazer isso, e às vezes deixa de tomar decisão, deixa de fazer, porque tá achando que não, eu preciso tem que ser, esse é o padrão, se não seguir esse padrão não vai dar certo. E você tá mostrando que você veio com 5 meses e já tá há quanto tempo na Austrália? 10 anos, fez 10 anos aí. Agora em agosto. Eu acho que era legal porque a gente visualizava mais, né? Você tinha esse lance do dreaming, né? Do sonho. Hoje em dia você coloca no Google, você olha qualquer foto de qualquer coisa, quer saber qualquer coisa que come, qual restaurante que tem, sei lá. É muito fácil acesso. Não que em 2011 não tinha isso, mas era um pouco mais complicado, Sim. né? A gente não tinha smartphone, Google Maps, esse tipo de coisa. Então, você tinha todo um trabalho de conseguir uma determinada informação. Eu cheguei com um livro de inglês, sabe? Daqueles da Austrália, sabe? Explicando o território, viagem, né? Tipo assim, quantos habitantes, o que era a cultura aborígene, sabe? Então, você tinha que se informar mais através desses meios do que hoje, né? O que a gente tem de social media, né? As pessoas, a comunicação entre a Austrália e o Brasil já tá, né? Quantas pessoas não estão no Brasil... tipo, se comunicando com as pessoas aqui na Austrália, já agilizaram suas acomodações com o pessoal que está aqui, tem uma vaga no apartamento que naquela época, então ficou muito mais fácil. Sim. Então, naquela época a gente visualizava mais, né? Tipo assim, era bacana você ficar tudo novo. Não que não seja novo nem nada, mas a gente tinha menos evidências Sim. das coisas, sabe? Era sair na rua com
o mapa impresso, né? Exato. E você ia procurando onde você ia pra entrevista e você saía andando pra achar o lugar. Não, e eu me lembro que eu imprimi em Curitiba o trajeto do Brisbane Airport até o Wino. Eu tinha que fazer Brisbane Airport, descer na Roma Street, trocar de trem e ir pra Wino. E daí andar, né? E eu tinha, tipo, naquele negócio do Google Maps. First, o horário direitinho, porque batia, né? Pô, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Austrália foi ligar a cobrar pro meu pai no aeroporto. Sabe, pela Embratel, que tinha um número. Falei, pô, pai, cheguei. Tô aqui, meu pai e minha mãe. Sabe? Hoje em dia você manda uma mensagem no Wi-Fi do aeroporto. Você faz você liga um vídeo. Exato. Tá tudo bem, aqui, tá aqui. Tô aqui, cheguei. Isso é sinistro, realmente. Esse lance de... Se for parar pra pensar hoje... Na época você pensou, mas olhando de fora... que você vai pra um outro país... Com um pedaço de papel na mão e fala... Eu vou chegar no aeroporto, eu tenho que chegar nesse bairro aqui... E eu vou chegar na casa. E se não der certo? Tipo isso, né? Só pra você ter ideia, quando eu cheguei nessa troca de trem, além de trocar de trem, claro, eu tinha que subir a escada, né? Sabe, dar aquela volta na plataforma que tem? E eu tinha o seguinte, eu tava com 3 pranchas, mala, sem smartphone nem nada. Era levar as pranchas em primeiro lugar, daí voltar. Pra você ter ideia, o sarcófago de prancha não cabia nem no elevador do aeroporto. Né? Então, tinha que pegar aquela escada rolante. Então, tipo, só pra sair do aeroporto, acho que foi 1 hora. Carregando a bagagem até a estação de trem, sabe? Depois até chegar e tudo mais. Então, era muito bacana porque eu sempre fui positivo, né? Tipo assim, eu não tô com medo do que tá acontecendo. Eu tô curtindo o que tá acontecendo, sabe? Então, não tem problema eu ter que fazer 2 viagens aqui, sabe? Então, foi uma coisa levando a outra. Falei, pô, depois esse é o próximo passo, né? Peguei esse trem, agora tentar chegar na casa, sabe? Essa coisa que você falou agora de você ser tranquilo e tudo, a Austrália, o lifestyle, o estilo de vida aqui, quando você chegou como estudante na época, você achou que bateu com o jeito que você gosta de ver a vida, com o jeito do que você estava esperando? Cara, com certeza, né? Estar dentro de uma escola de inglês, conhecendo pessoas do mundo inteiro, né? Morando perto da praia, vamos dizer assim, né? De fácil acesso, me tornando independente, sabe? Estudando. Eu sempre gostei de educação, viagens. Acho que esses são um dos meus pilares profissionais, assim, desde o meu início mesmo, de influência familiar e tudo mais. Então eu tava em casa, sabe? Ó, tá tudo bem, tô estudando inglês, depois aqui eu sei que tem que trabalhar, beleza, mas... Eu tô aqui, eu tô curtindo, né? Tô fazendo jus aqui ao meu investimento, tô participando da aula, tô buscando evoluir, sabe? Me desenvolver, porque eu sei que ali era o meu investimento, né? Então eu tava usando o que eu tinha comprado, sabe? E como é que foi pra você essa parte da distância da sua mãe, do seu pai e tá aqui na Austrália? Como você falou no início que você tinha que se virar sozinho. Você percebeu essa parte da independência, por mais que no Brasil você já trabalhava, etc., mas você tinha o seu suporte ali. Como que foi para você esse momento que você viu que tinha essa parte da independência, mas a parte mais do suporte emocional ali? Como é que foi para você essa adaptação? Tipo, a minha mãe e meu pai, eles sempre foram muito tranquilos em relação a esses meus objetivos, né? Eu falo mais por eles, assim, digo... Não sei qual seria... Nunca voltei a conversar com eles a respeito disso. Mas eu era novo, né? Então, pra mim, eu tava no auge. Mas eu me lembro que quando eu saí de casa pra ir pro aeroporto... Eu dei tchau pra minha mãe e tal. Tô indo, ela falou... Espera aqui, volta aqui. Ela falou... Você não vai voltar, né? Sabe? Ela deu aquele toquezinho. Eu falei... Ué, mas... Não sei nem te responder isso, sabe? E meu pai, ele queria muito que eu voltasse no início. Tipo, 2011, 2012. Eu tinha feito um projeto legal, tipo, de uma agência de viagem especializada em viagens de surf trip. Então, sabe, o TCC, aquela coisa dos primeiros projetos. E meu pai falava, não, eu acho que é uma boa hora de você voltar aí, abrir tua empresa, de repente. E meu pai veio em 2012 pra cá, em abril. Tipo, no 8º mês dele, falou, não, fica tá tranquilo. Dava pra me trazer aí? Como é que não, tipo assim, ele sempre curtiu isso. Mas em relação... Eu sempre mantive um contato muito forte com a minha família, assim, sabe? E eles sempre me encorajaram mesmo. Tipo assim, minha mãe fala, né? Criei você pro mundo, né? Não criei você pra ficar aqui e tudo mais, sabe? Então,
tá aí. O meu papel eu fiz, agora é contigo, saca? Então, eu sempre tive esse apoio. Então, acaba que eu me alimentava muito desse incentivo. Então, não era uma coisa... Claro, perdi pessoas queridas, né? Não participei de inúmeros eventos familiares, né? Meus primos tiveram filhos, casaram, uma série de coisas que você não tá, mas são escolhas, né, que a gente faz. Então, acaba que você vai, né, escrevendo o teu caminho. E tem os prós e contras de tudo, sabe? Sim. Mesmo a gente, quem às vezes não tem a chance de estar fazendo um intercâmbio, mesmo você morando no Brasil, morando com a família, você vai perder coisa, vai fazer coisa. Exato. Faz parte. Tem que botar na balança ali e bola pra frente, né? Não, quantas vezes você tá lá no Brasil, você não almoçava com a sua avó, por exemplo, domingo? Tem almoço, esse domingo eu não vou, né? Sim. Daí aqui você fala, nossa, tô perdendo o almoço da minha avó, mas necessariamente tava lá e não ia, sabe? Então, eu acho que aqui a gente dá mais valor, assim, a ele, sabe? Toda vez que eu fui pro Brasil, já desde que eu moro aqui, sempre foi família. Sempre família. O tempo que eu passo lá é dedicado à família, ficar com eles, curtir sempre. Eu tenho uma foto até da última vez que eu fui em 2019, que eu fui num almoço. Minhas duas avós, elas são amigas de infância também. Então elas têm o grupo das avós. Fui almoçar com o grupo das avós e tem uma foto que eu tô com todas as senhoras. Assim, eu falei, sensacional. Sabe? Eu queria estar com elas, sabe? Então, todos os momentos que eu faço é bem família quando eu volto pra lá. Então... E sua mãe não veio ainda? Minha mãe veio 2 vezes já. Veio. Minha mãe demorou pra vir desde que eu cheguei, mas 2 vezes já. Meu pai também já veio 2 vezes. Maneiro. E aí, você mencionou bastante aí dessa... Quando você chegou, né? Você veio com prancha, você falou sobre surf no início. Pra galera que... Né, porque eu tenho know-how zero dessa área aí. Minha intimidade com a água é só natação. Mas pra galera que sabe, né? Igual você aí. O que você pode dividir de experiência dessa parte de surf e poder estar na Austrália e os países ao redor que você tem, as oportunidades que a pessoa tem para quem curte isso? Desde que eu cheguei, eu poderia ter muito mais... tive oportunidades, na verdade, de viajar muito mais, né? Mas como eu tinha meus objetivos aqui, eu acabei, né, fazendo escolhas. Mas já surfei Fiji, surfei Indonésia, surfei Nova Zelândia, surfei Austrália, vários lugares da Austrália, Western Austrália, né, New South Wales. Eu acho que... Esses lugares, você perdeu oportunidades, né? Não. Mas, por exemplo, eu fui pra Indonésia, né? A gente tem um sonho de ir pra Indonésia, por exemplo. Fui pra Indonésia no meu 5º ano da Austrália. Sim. Sabe? Fiji eu tinha ido a trabalho, né? E eu me lembro que eu pedi 2 dias a mais na viagem, porque eu falei, posso pegar uma onda, sabe? Mas, tipo assim, a possibilidade de estar aqui, né? Presenciar isso, acho que a experiência que eu vivo em relação a isso... A Austrália, tipo assim, é uma referência, né? Como Havaí. Então, a gente tá na meca do surf aí também. Então, super Teve famoso, a oportunidade né? de acompanhar mundiais e coisas que às vezes só dava pra ver na TV, né? Exatamente. E surfar junto com profissionais, né? Trocar ideia. Então, ter essa... sei lá, pra nós era como, sei lá... Se você gosta de futebol no Brasil, você morar na mesma cidade, sei lá, do Ronaldinho e você entrar num dia que você fosse jogar um futebol de salão e o Ronaldinho tá jogando lá na quadra antes, sabe? Então, conviver com referências do surf e tudo mais é um sonho sendo realizado, né? Da hora. E dessa parte por você ter ficado, né? Você começou a sua trajetória lá como todo mundo começa, a parte de trabalho. Quando você começou lá, como é que foi? Primeiro se diz aqui em Brisbane. Nossa, primeiro trabalho... Começa da parte do sofrimento. Primeiro trabalho, agora, não. Primeiro trabalho foi... Na verdade, o primeiro trabalho foi com o Fernando, um brother aqui de Brisbane. Ele, através da Hello, até eles tinham um shift de 3 horas dentro de uma obra. Tinha que fazer o tal do white card, né? Porque o white card, não tem que fazer o white card. Daí acabei fazendo, mas eu consegui um trabalho na loja de conveniência da frente da minha escola, né? Eu chegava lá, né, tipo, como consumidor e tal, eu cheguei pra ele e falei, você não precisa de ninguém pra trabalhar? E ele falou, não, preciso, vem aí um dia. Eu queria que eu trabalhasse 12 horas e não ia me pagar nada. Eu falei, você tá brincando comigo? Daí, tipo assim, fiz 2 ou 3 horas esse dia, depois, como consumidor, eu falava assim, você tá me enganando, para com isso, faz mais barato isso daí, sabe? Tipo assim...
Acabou que ficou um lance legal, não foi um troço pesado nem nada, não tive uma imagem ruim do cara, mas decidi simplesmente não fazer. Trabalhei de cleaner, trabalhei com eventos. Cleaner de escritório fiz muito aqui, né? Acho que por 2 anos e meio, quase. Fazia bastante evento. Não trabalhei muito com o hospitality em si, assim, sabe? Que nem é muito popular na Gold Coast, assim, ou Brisbane. Restaurante, garçom, fazia mais evento, sabe? Tinha os festivais de música eletrônica, sabe? Que a gente ia, trabalhava o dia inteiro, Stereosonic, Soundwave. E era bacana porque eu tinha a oportunidade também de curtir o show, sabe? Vi Pennywise, vi Fatboy Slim. Depois do trabalho, vamos dizer assim. Então, era um trabalho bacana. No meu 4º mês, comecei a fazer um estágio. No meu 4º mês, não, né? Foi em dezembro, praticamente 4º mês, comecei a fazer um estágio ao mesmo tempo que eu tava, né? Trabalhando e tudo mais. Então, eu consegui conciliar o que eu sempre falo, o trampo do trabalho, né? O trampo era pra pagar as contas, fazer a máquina girar, e o trabalho é o lance que mexia no intelecto, na produtividade, no crescimento, nas ideias do que eu estudava e o que eu realmente queria fazer, sabe? E o trabalho? Você mencionou essa parte de contas, dava pra bancar? Cara, eu sempre mantive um custo baixo, né? Sozinho aqui, eu nunca gastei muito. Então, eu tinha meus limites, né? Sabia onde eu ia, mas, graças a Deus, nunca tive problema, assim, financeiro. Eu sempre consegui me controlar. Se tinha coisa que eu tinha que dar um step back, eu dava um step back, sabe? Mas, como estudante internacional, eu com certeza consegui me virar, assim, no início, estudando ainda, trabalhando. Claro que aquela pressão, né? Tem que estudar mais tarde, porque o trabalho vai terminar mais tarde e tudo mais. Então, é uma rotina, assim, de longas horas. Mas, valeu a pena. E dos trabalhos que você fez aí no início, de eventos, a parte de cleaner e tal, teve alguma história aí, algum perrengue que você passou, que você falou assim, pô, jamais imaginei que eu ia estar passando passou aquele sufoco e aí no final você conseguiu se virar e deu certo? Teve alguma coisa assim? Cara, na verdade, de perrengue, assim, né? Não tive perrengue, assim. Claro que você acaba fazendo coisas, assim, diferentes, né? Tipo, sei lá, fiz até com um amigo meu, Eduardo, a gente fazia espetinho e bacon and egg roll para um evento de crossfit, sabe? Sei lá, se queimava, né? Nossa, eu acho que eu sou um cara muito sortudo, sabe? Eu acho que eu não passei tanto perrengue. Tipo assim, tinha experiências engraçadas e tal, mas o próprio cleaner, né? De limpar todos aqueles andares imensos, aqueles escritórios sem parar, carregando lixo, banheiro, vacum, sabe? Eu acabei que eu fiz vários amigos nisso. Então, sei lá, eu acho que um perrengue assim mesmo. Mas da obra, acho que o primeiro trabalho da obra, ou mesmo assim de entrar na obra, sabe? Subir umas escadinhas assim, meio mole, assim, sabe? E foi bem no seu início, né? A obra foi bem na... Foi no primeiro mês. Foi o primeiro, assim, em setembro. Né? Eu falei, opa. mas eu gostava de fazer tudo, né? Era diferente. Então, não, tem que limpar agora o teto e tal. Não, tá bom, então vamos limpar o teto, sabe? Carregar o lixo que tem que fazer o negócio, sabe? Então, tive, assim, um perrengue, assim, sabe? Então, nessa sua experiência aí, tá deixando a galera otimista. Você conseguiu desenrolar tudo? Cara, eu consegui. Acho que mais pelo meu otimismo também. Eu acho que é como você encara as coisas, né? Tipo assim, você tem um trabalho, um job to be done, você vai lá e você tem 2 opções, né? Ou você vai ficar de cara, vai sofrer porque você vai fazer aquilo, ou você vai curtir, né? Então eu sempre acabava curtindo, porque eu pensava além daquilo que eu tinha que fazer, por que eu estava fazendo aquilo. Então eu acho que eu conseguia me alimentar desse tipo de positividade para enfrentar esses desafios, assim, sabe? Mas... E como que era a rotina de fazer o trampo? Tinha a parte da escola, mas dava para ter o seu momento para, às vezes, pegar o trem, ir para Gold, ou com os camaradas pegar o carro e surfar? Dá para ter um balance assim no início também? Ou tem que esperar muito tempo para... Tipo assim, é uma coisa que exige muita disposição, né? Eu tenho um amigo meu, o Jean, que ele fala assim, se divertir custa caro, né? Então, tipo assim, você tem que... Pô, segunda-feira e sexta-feira na Relório é dia de prancha no armário, assim, né? Então, graças a Deus, nessa fase eu trabalhava muito segunda a sexta. Então, eu conseguia fazer toda a parte do meu estudo
né? Trabalhar ainda até sexta-feira à noite. Quantas vezes eu não ia sexta-feira à noite, pegava o trem e já ia direto pra Gold Coast, sabe? Porque eu sempre tive amigos meus lá que acabava que me davam carona também e voltava às vezes na segunda direto pro trabalho ou pra aula, sabe? Então eu acho que eu comecei a me tornar muito mais maduro nesse lance de gerenciamento do meu tempo, das minhas responsabilidades, porque eu queria ter meu tempo de curtição também. Eu sabia que o trabalho era importante de ser feito, mas, pô, eu falava assim, não, eu vou trabalhar a semana inteira para no final de semana eu poder desligar, curtir, pegar onda, estar com meus amigos e daí volto recarregado. E quando você olha para trás aí, de agora, quais seriam aí umas 3 coisas aí que você olha para trás e fala assim, pô, orgulhoso aí dessas 3 coisas aí que eu alcancei, ou mais, ou menos, coisas que você lembrar. Cara, eu acho que a persistência, né, de atingir um objetivo, acho que é a primeira de todas, né, como eu te falei, né, eu podia ter chegado aqui, viajado um monte, gastado um monte de dinheiro, então eu tinha objetivos traçados aqui que eu tava sticking to the plan. Então, pensando nisso, eu acho que a consistência também, né, de né, manter essa performance sempre, né, beleza, vem um desafio, agora vem o próximo, você vai, sabe, até você realmente atingir teu objetivo. Mas, cara, acho que o orgulho acho que da pessoa que eu me tornei, né, dessa independência que eu acabei tendo, a maturidade e aprender, né, foi uma coisa que eu sempre quis. O legal do intercâmbio é que a gente tá toda hora aprendendo, né? Tudo é novo, tudo é diferente. Então, eu sempre tinha um interesse, né? Em conhecer as coisas, em saber mais sobre, em procurar me informar, em descobrir. Pô, vamos comer uma comida típica aqui? Claro que vamos, né? Eu nunca experimentei isso. Vamos comer. Vamos beber uma cerveja que é daqui. Vamos beber uma cerveja que é daqui, sabe? Tipo, vamos conhecer um lugar que você nunca viu. Vamos lá, sabe? Então, eu sempre fui um cara muito interessado. Então, eu acho que essas experiências que eu tive ao longo do caminho, né? Eu posso dizer que eu me orgulho bastante, acho que mais pela forma com que eu, né, me portei nesse tempo todo. Você se sente mais com a experiência do intercâmbio de Austrália, você se sente mais preparado para encarar desafio, as coisas? Com certeza, né? Até porque cheguei com 22 anos, tô com 32, hoje já se passaram 10 anos, né? Você acaba se desenvolvendo de uma maneira adulta, mas eu me desenvolvi aqui, né? Eu tenho 1/3 da minha vida praticamente tô aqui quase. Então, eu acho que, poxa, só evoluir, né? Acho que desde o momento que eu cheguei até o momento onde eu tô, tudo me preparou, né? Eu sempre fui um cara muito... tipo assim, olhando pra dentro de mim mesmo, analisando as coisas, o que eu tô fazendo, por que aconteceu isso, sabe? Eu consegui conversar comigo mesmo, sabe? Então, acho que os episódios que aconteceram aqui, positivos e negativos, desafios, conquistas, é uma soma das escolhas que a gente faz e tudo mais, e que, como eu te falei, né? Fizeram a pessoa que eu sou hoje, então... E aí como que entrou pra você esse momento de... A hora que você já tinha essa parte de turismo, você se formou nessa área, já tinha viajado, e a hora que você teve a oportunidade de começar a trabalhar com isso na Austrália. Ou seja, você se viu numa situação que o que você formou era o que você estava fazendo aqui na Austrália. Como que foi essa experiência? Eu, na verdade, eu acho que era a única referência que eu tinha, tipo assim, falei assim, não tinha outra coisa, eu não me via fazendo outra coisa. Eu falei assim, cara, eu tenho que trabalhar com isso, eu acho que é a única coisa que eu sei fazer. Então, quando veio a oportunidade de começar mesmo, eu já estava muito preparado. Eu já tinha ideia, né? Era só colocar em prática, claro, com o aval das pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu estava muito confiante, eu acho. Porque eu já estava numa fase muito boa de trabalho e experiência. Eu organizo viagem desde que eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, sabe? Então, era aquela coisa, tipo assim, nossa, chegou a hora de realmente fazer aqui. Chegou a tua vez, né? Então, eu estava pronto, sabe? Como que é trabalhar com viagem, já que você trabalha desde novo, como que é trabalhar com isso aqui na Austrália? Muito diferente, já que você vai atender gente do mundo inteiro, você vai ter contato com gente do mundo inteiro, você vai pegar o telefone para ligar, a pessoa que te atende às vezes uma Kiwi, ou então outra pessoa que te atende, né? Como que é essa dinamismo desse trabalho aí? Hoje em dia eu não trabalho mais diretamente com o turismo, né? Mas
em relação a produtos, né? A galera que trabalhava era muito bacana, porque aqui a gente tem a cultura do backpack, né? Então, você fala com gente de qualquer lugar do mundo no telefone, né? Então, sempre rolava, assim, uma introdução. Ah, qual que é esse teu accent? Ah, nossa, você é da New Caledônia. Nossa, eu sou do Brasil. Ah, você é do Brasil, sabe? Me lembro quando eu fui pra Fiji também, você falava, nossa, é brasileiro. Pô, você é do Brasil. E eu falava, nossa, você é de Fiji, sabe? Tipo, então, sempre foi muito bacana essa troca cultural, né? De qualquer coisa. E acho que é muito fácil de você conhecer também, né? Tipo, perguntar sobre. Ah, não, mas o que vocês fazem? O que é bacana de fazer aqui? E trabalhando com o turismo, eu fui ampliando, né? Os meus conhecimentos gerais sobre países, histórias, pessoas, as viagens que eu fiz, elas me trouxeram essa experiência em relação à cultura, conteúdo. Eu sempre achei turismo fantástico, né? Sempre foi uma profissão internacional, então... A gente vê agora a importância que é viajar, né? É, exatamente. Eu sempre falei, né? A viagem é necessidade e desejo, né? Você tem o desejo de viajar, você precisa realmente viajar. Exatamente. Né? Muito bom isso. Quando você trabalha, por exemplo, o ano inteiro, pô, às vezes necessariamente você precisa sair de férias. Então você viaja, ou sei lá, faz uma compra. Hoje em dia todo mundo sente falta, vê o quão importante, né, você viajar, o quão faz bem para nós viajar. Não só para negócios, né, mas tipo assim, lazer, relaxar, descansar, curtir, conhecer, se aventurar, sabe? Então, geralmente, às vezes, viaja, você fica mais cansado, né? Até mais... Você volta para nas férias Exatamente. das férias. Mas, pô, hoje a gente vive na pele, eu acho que a importância do turismo, né? O turismo sempre foi um pouco deixado de lado, aquela coisa, né? Ah, não, turismo. Né? Turismo existe, mas, sei lá, sabe? Então, hoje em dia, você sabe que realmente é uma atividade mesmo que ela é necessária para nós. É engraçado, eu acho que isso que você falou é verdade. Acho que antes, como já era uma coisa que acontecia igual respirar, normal, né? Você vai viajar, é uma coisa padrão. Aí agora que, entre aspas, teve essa pausa, acho que aí você para e fala assim, rapaz... Preciso. Sinistro. Preciso viajar. Sinistro. Preciso. Esse break aí tá esperado. Tá longo. E aí você tava nessa parte de turismo... Era a sua área, chegou no ápice ali, conhecendo todo mundo, know-how, network absurdo do cara que chegou e, né, no mapinha ali. Como que eu faço pra chegar? Pra de repente já, tipo assim, pô, já tô dominando aqui, saio, informação, né, dar informação. Né? Não, vai ali. Não, mas aonde? Não, lá em Fiji. O cara fala, pô. E aí, o que te deu que você decidiu partir pro desafio da área de educação? Educação e turismo sempre foram pilares, né? Do meu eu profissional. E eu acho que, na verdade, foi mais... acho que o meu desejo de morar na praia, pra ser bem sincero. Eu acho que o que me fez mudar um pouco as estratégias que eu tava indo profissional. Eu me lembro que em 2016 eu fui pro Brasil com um projeto, assim, gigante de turismo, viagens internacionais, não só domésticas, aqui em grupo, que a gente fazia muito aqui, sabe? Então, pô, uma consolidação, assim, imensa de possibilidades. E eu me lembro que eu cheguei na Austrália de volta, sentei na minha mesa e falei assim, puta, será que é isso que eu quero mesmo? Nossa, em uma semana mudei completamente todos os planos e do tal. Nada. Do nada, cara. Do nada. Acho que você precisa ir e voltar, né? Pra você, às vezes, ter referências que, às vezes, você não tinha, né? Então, tipo assim, às vezes você tá aqui em determinado local o tempo inteiro pensando só nisso, que você não tá aberto a, sei lá, pensar em outras coisas também. Acabou que na volta, criei o projeto de levar a Hello pra Gold, por exemplo, e, tipo assim, foi em novembro de 2016... outubro a gente tava com a Gold aberta. Então, né, em 2017. A partir de maio já comecei a trabalhar, mudar, entender, estudar. E eu acho que é muita coisa, né? Tipo, eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar, aprender. Então, pra mim é mais fácil, vamos dizer assim, se eu me dedicar, entender, até a hora de você, sabe, ir masterizando a tua capacidade, o teu potencial. Então, acho que foi mais o clique. E tinha a possibilidade de morar na praia daí, né? Então, tipo, eu falei assim, pô, acho que chegou minha hora, né? Então, eu fui movido por esse sonho.
né? E acabou que eu sempre soube que, né, você tinha que passar pelos desafios. Então, deu tudo certo. E aí, essa experiência que você teve de educação, o que você sente de mais bacana, assim, dessa área, do contato que você está tendo? Porque antes você tinha os seus clientes, eu tive um bate-papo com outro dia com o Ema, e aí eu tava conversando com ele. Ele tava falando, ele tem uma experiência de hospitality. E aí ele tava me falando que ele trabalhava de noite, trabalhava em restaurante, essas coisas. E aí depois ele começou a trabalhar em café. E eu perguntei pra ele qual era a diferença, né, desses dois públicos, como é que funcionava. E aí ele falou comigo, cara, é muito diferente. Aí, tipo assim, óbvio, né, que a gente vai virar e falar assim, beleza, é diferente, mas eu não consigo visualizar o como. E ele falou assim, então, quando eu trabalhava de noite, o meu cliente chegava pra mim pra ter um momento feliz. Ele chegou pra relaxar. Ele ia tomar um vinho, ele ia tomar uma cerveja, ele ia comer uma coisa legal, ele ia ter um bate-papo. Ele tava no momento de relaxar. O cara que eu vejo de manhã cedo pra comprar o café, tá no rush. Ele não tá nessa, entendeu? Meu café. Eu tenho que acordar ele ali e ele fala assim, ó, o meu café... E tem dia que ele não quer dar nem um good morning, não. Então só agiliza o processo, entendeu? Sim. Então, assim, você trabalhava com, você vendia viagem durante um momento. Ou seja, quando a pessoa chega pra comprar a viagem, eu acredito que é um perfil completamente diferente do momento que ela senta na sua frente para tomar uma decisão acadêmica de uma coisa que pode mudar completamente o futuro. Então, assim, como que é você que, tipo assim, teve essa chance de vivenciar esses dois mundos, qual a diferença, como é que é? Eu sou filho de professora, né? Então, o meu primeiro emprego foi dentro de uma escola de francês, né? Então, eu já tinha um histórico de educação, mas... A partir do momento que você começa a trabalhar com carreira, educação, plano de estudos, o visto de estudante, uma série de coisas, já engloba não só necessidade, desejo e tudo mais. O mesmo sonho que uma pessoa tem, às vezes, de conhecer um local e tudo mais, eu sempre tentei puxar isso pro lado de educação também, né? Ver o objetivo. Mas por que você está fazendo, né? O que isso vai trazer? Qual é o investimento que você vai ter? O que você vai ter? Tipo, o que você vai fazer e o que você vai ter de volta, sabe? Então, essa parte educacional, como eu te falei, eu fui absorvendo muito conhecimento da importância da educação, sabe? A importância de você aprender mais. E claro que aqui, a gente, com o visto de estudante, é obrigatório você ter uma instituição, né, para você estar aqui, são as condições. Então, eu sempre coloquei a renovação de um visto, por exemplo, como consequência de um plano de estudos bem feito, como um plano de carreira bem feito, sabe? Então eu focava mais no indivíduo, nos objetivos, e eu comecei a gostar de lidar com essas perspectivas, essas experiências em relação às pessoas como profissionais, ao que eles já conquistaram na vida, o que eles faziam de trabalho, o que eles já tinham estudado. Então, era uma troca muito bacana. Então, aqui acabou sendo uma coisa, além de ser mais madura na parte educacional, era... Sei lá, tem muita coisa em comum da sensação que você tem, acho que, de realizar uma viagem bem feita, sabe? A transformação que te dá e, sei lá, você terminar um curso bem feito, assim, sabe? Você realmente ter proveito daquele período todo que você esteve dedicado a determinada coisa. Então, eu acabei trazendo muita coisa de um pro outro, sabe? Esses valores, né? No deep ali, o valor mesmo, acho que acaba sendo bem similar, então eu acabei lidando dessa forma, sabe? Não uma coisa assim tão quadrada que a gente pensa, não, escola, educação, sabe? Você tem que escolher. Não, vamos... Aqui a gente tem uma oportunidade de mudar, de ser diferente, de, sabe? Transformar o que antes não estava legal ou adaptar de uma forma melhor, sabe? Então, acho que foi esse espírito que eu tinha na viagem, que eu tinha no serviço e tudo mais, para colocar na educação. E qual é a sensação de um cliente seu que você teve que conversaram, fizeram aquele planejamento junto ali e no final deu certo e a pessoa voltou para te dar o feedback que deu certo? Como é que é? Eu tenho uma referência muito positiva de um amigo meu chamado Eduardo. Ele trabalhava no mercado financeiro no Brasil. E ele se tornou chefe de cozinha aqui. Fez Le Cordon Bleu, né? High Level of Standards.
gastronomia mundial e tudo mais. Hoje em dia ele é chefe de cozinha aqui, né? Tá chegando, se Deus quiser, no visto permanente dele, e muito bacana ver essa transformação que você vai tendo, né? São áreas completamente diferentes. Pô, se lida com um sonho, o cara começa a gostar de outra coisa que antigamente no Brasil ele não tinha acesso. Então, às vezes é complicado, né? Você tá ali numa bolha, tá tudo bacana, na tua zona de conforto. A partir do momento que você sai, você fala, opa, tem mais coisa, né? Por fora, sabe? Então, são exemplos como esse. Acho que números, né? Advogados, engenheiros, sei lá, se tornando marqueteiros ou enfermeiros, carpinteiros, sabe? É muito válida essa troca. A Austrália permite a gente mudar aqui de forma certa, desde que faça muito sentido, né? A gente que tinha, sei lá, empresa, tá disposta a fazer outras coisas. Nossa, tem vários exemplos. Acho que dá pra passar o dia inteiro. Você acha que essa coragem da galera tá mudando e decidir fazer coisas diferentes é um pouco relacionada ao fato do intercâmbio em si? Com certeza. De ser a Austrália, né? A gente jogar o jogo de um visto de estudante e tudo mais, você tem sempre que ter argumentos, justificativas, e eu sempre encarei com profissão mesmo, carreira, né? Então hoje a coragem de estar aqui e mudar, e você está num ambiente que às vezes necessita de skills que na verdade você não tem, e para você ter isso você tem que estudar, uma hora ou outra você acaba gostando. Tem gente que se encontrou no intercâmbio. Fazer uma coisa completamente diferente no Brasil, chega aqui e fala assim, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, e eu amo o que eu faço, sabe? Então eu acho que a educação internacional ela tem um poder de transformação imenso na vida das pessoas, né? O intercâmbio também, né? Mas esse lance da educação internacional aqui que a gente vive, com certeza. E eu vi que você tá com um projeto novo agora aí, que eu acompanho. Às vezes ao acordar, eu vejo ali na social media ali. Viu hoje? Cara, hoje foi bacana. Hoje foi bacana. Como que surgiu essa... Porque assim, você tem que se dedicar para fazer isso. Não só tempo, né? Você tem que colocar o conteúdo ali. E assim, uma vez que a pessoa começa a te acompanhar, ela espera todo dia ver mais. Entendeu? Então assim, você não pode falhar. Você não pode deixar de colocar o conteúdo ali, porque o que eu vi que você está fazendo, essa coisa mais no sentido de... vou utilizar a palavra motivacional, mas eu acho que muito mais que isso. Você tenta, às vezes, ali passar dicas ou passar uma forma diferente de ver, mostrar que uma coisa pode ser vista por pontos diferentes, que eu acho que reflete muito você, que foi o que você veio falando esse tempo todo, a forma que você encara as coisas. Da onde que veio essa ideia de começar a fazer esse projeto? Qual que é o seu objetivo de estar fazendo ele? Eu, em 2019, comecei a fazer um curso de Life Coach aqui na Austrália, né? Me formei esse ano. Então, a minha mãe já é Life Coach também. Então, acho que seria mais desenvolvimento pessoal, né? Como eu lido com muitas pessoas, né? Desde que eu cheguei, basicamente, o meu trabalho é pessoas. Eu tive inúmeras referências, né? De desafios, de conquistas, de cenários. E eu acabei necessitando ter... habilidades em relação a como lidar com isso, né? Às vezes, quando era mais novo, às vezes eu falava assim, nossa, mas como ela não está fazendo isso? Não, tem uma série de coisas que você tem que analisar por que ela não faz determinada coisa, sabe? Então, eu acho que a ideia de me capacitar mais para entender as pessoas e, com certeza, né, fazer um trabalho melhor no dia a dia, como eu te falei, né? O trabalho que eu faço hoje ali... Renovar Vista é consequência do plano de estudos e tudo mais. Entender o que a pessoa quer, né? O que ela gostaria, por que ela está se sentindo assim, quais são os objetivos, qual é a realidade que ela tem, que opções que ela tem, sabe? Como é que a gente inicia isso, né? Identificar a pessoa, se planejar, organizar. Então, acho que foi mais uma coisa, uma habilidade pessoal que eu quis para mim, para, né, ser utilizada de maneira profissional, e acabou que a minha pessoa ela foi se tornando uma pessoa de referência para amigos, né? De como a gente lidava com as situações, do que às vezes falar. Eu não gosto de falar que eu dou conselho, né? Mas troca ideia, sim, compartilha, divide, aprende. Eu aprendo com meus amigos todo dia, né? Espero ensiná-los também. Então,
esse lance de... Eu acho que tem um amigo meu que fala, né? Quem não nasceu para servir, não nasceu para viver, né? Vamos dizer assim. Então, tipo assim, eu gosto de servir, eu tô a serviço, né? Na posição que eu tenho hoje, não só dos estudantes internacionais, com a posição profissional que eu tenho, mas das pessoas em si, de poder ajudar. Eu sou um cara muito grato e feliz com a vida que eu tenho. Então, eu acho que é meu dever passar isso adiante também, né? Explicar para eles as possibilidades que eles têm, não o que eles devem fazer, porque o que eu aprendi em todo o meu curso não é dar conselho e sugestão, mas sim refletir, sabe? Entender, questionar. Então, esse projeto que eu tenho de coach, de lifestyle, acho que é mais na minha posição pessoal mesmo, a pessoa que eu estou me tornando e o que eu quero compartilhar com as pessoas, né? O que eu quero dividir com elas, como que eu quero, né? Qual é o meu legado, vamos dizer assim, sabe? Então, fui me transformando dessa forma para contribuir com a vida das pessoas. E para a galera que quer acompanhar o material e as coisas que você faz, como que é o nome certinho da... Eu tenho, na verdade, o meu Instagram, né? Gustavo_Cominesi. Eu apenas divido insights que eu tenho através de referências, né? Tanto da parte motivacional, mas desenvolvimento. Aparece outro nome. Intercâmbio também. Ah, não, mas isso na verdade é só o... Você coloca do seu e puxa pra lá também? Na verdade o intercâmbio é só uma palavra-chave, né? Tá. Hoje em dia de busca justamente pelo trabalho que eu faço na Hello Austrália. Mas, então, entendeu? Essa é, sagaz. Né, a ideia do intercambista, o estudante internacional. Sim, é mais fácil de achar, né? O que eu tô colocando no dia a dia, assim... Pelo menos na minha rede social, mais essa transparência das coisas que eu acredito, sabe? Do que me fazem manter uma performance bacana, do que me fazem ser produtivo, de como eu gerencio o meu tempo, sabe? Eu sou um cara que faz muita coisa, sabe? Eu gosto de acordar cedo e eu, infelizmente, durmo tarde hoje em dia, sabe? Então, tem que estar preparado física e mentalmente para o que a gente encara. Então, esses insights de desenvolvimento pessoal, produtividade, sabe? Leitura, alimentação, esporte, sabe? São várias coisas que estão vindo naturalmente do que eu acredito, né? E se eu puder contribuir com as pessoas, melhor ainda, né? Para a galera que quer ver, então, um pouco de Austrália, de Gold, de Brisbane, da sua rotina e essas dicas que você dá, então, te procura no Instagram. No Instagram, minha rede, é ali que... Né, se você entrar no meu Instagram, tem Linktree, tem meu contato de WhatsApp, e-mail. Eu tô de muito fácil acesso pra gente ter essa troca. A gente vai... Depois eu pego e coloco tudo no description. Boa. Também. Que aí fica fácil da galera te acompanhar lá. Aí você me conta se você teve um like a mais lá. Com certeza. E, cara, pra gente meio que tentar dar uma finalizada, porque senão a gente vai embora. É fácil, né? Mas pra gente tentar dar uma finalizada. A sua experiência, mais esse know-how todo que você pegou, tanto dessa parte agora de life coach e a experiência que você teve passando por todas as etapas e tudo, pra galera que tá aqui e às vezes acorda aquele dia e fala assim, pô, hoje tá puxado, não sei se vai dar certo não. Ou a galera que às vezes tá no auge do esse e fala assim, tipo, eu tô no topo. Porque acontece às vezes também, né? Então, e pra galera que tá lá fora, se você pudesse dar uma mensagem final, assim, baseado em tudo que você já levou, o que você dividiria com a galera, assim? Cara, uma coisa que eu li hoje até, né? Eu acho que uma das coisas que hoje, pela atual circunstância do que a gente tá vivendo, eu diria que é equilíbrio emocional, cara. O equilíbrio emocional, acho que tem levado nós aonde realmente nós queremos chegar, sabe? Dependendo de muita coisa que está acontecendo hoje com pandemia, mas eu acho que o equilíbrio emocional, ele faz com que você lide com os teus up and downs, né? Vai ter dia que você vai estar perfeito, tá voando, mas vai ter dia que você vai acordar cansado, né? Então hoje até coloquei num post, né, que fala da produtividade, né? Descansar é fundamental, mas saber a hora de voltar pro jogo também é importante, né? Porque afinal de contas a gente tá sempre produzindo, querendo, né? Buscando sonhos. Então, tipo assim, a gente almeja muita coisa na vida, sabe? Então, eu acho que o equilíbrio emocional hoje seria uma coisa assim
assim, simples de ser resumida, sabe? Para poder lidar com distância de família, trabalho, diversão, sabe? Financeiro, acho que com tudo, sabe? E quais seriam umas dicas que você daria, tipo assim, pra galera que fala assim, pô, beleza, é importante, eu preciso, mas qual tipo de atividade, qual tipo de coisa que eu posso fazer pra conseguir melhorar essa minha área, pra ter um equilíbrio? Tipo, tem gente que às vezes foca em sei lá, esporte. Tipo, quais são umas dicas que você tem? Eu diria esporte, meditação, boa alimentação, né? Te mantém bem sempre. Eu acho que você ter também um propósito, né, para as coisas, eu acho que é bem bacana. A própria autoconfiança, né? Eu gosto muito de trabalhar com pequenas, small daily disciplines, né? Que são pequenas coisas diárias que você vai fazendo que vão te levando a um objetivo maior, né? E, pô, a consistência de se manter. Se é alguma coisa que você realmente quer fazer, bom, você sabe o que tem que ser feito, então tá. Hoje é dia 1, né? Igual correr. Tava falando com um amigo meu, quer começar a correr. Não precisa correr 5 km hoje. Corre 1. Mas corre 2. Amanhã, outro dia, 1,5, né? Só do fato de você já ter começado, ter feito, você já tá 100% na frente do estado que você era ontem, sim, né? Então, tipo assim, eu gosto de sempre usar uma frase do Joel J. Ele fala sem pressa, sem pausa. Precisa acelerar. Basta não parar. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto dessas frases, assim, que me motivam, sabe? Então, caminhando, né? Não precisa correr, mas caminhar pra você chegar realmente no teu objetivo final. Bacana. Então é isso aí. Essa aí fica essa mensagem aí, sem pressa, sem pausa, vai tranquilo, né? Encontra. O pessoal, o JJ é um cara de alta performance, atleta olímpico e tudo mais. São referências. Eu acho que buscar referências é muito importante, né? Trocar experiências. A gente aprende muito, sabe? Pô, te conheço há muito tempo, né? Quanta coisa a gente não aprendeu junto. E, né, meus amigos, colegas de trabalho, eu acho que a gente vive, a gente é fruto das pessoas que a gente vive, do que a gente tá fazendo, do que a gente acredita, né? E do que realmente a gente quer fazer, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho as coisas que eu quero e eu faço, né? Eu quero fazer. Bacana. E é importante isso, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Encontra o seu tempo ali, encontra o seu caminho e mantém. E tenta se cercar disso, de pessoas, de leitura, de música, de esporte, de qualquer coisa que te faz sentir melhor, né? Que te faz ter forças ali pra seguir o dia a dia. Os desafios, né? Porque todo dia vai ter. Todo dia vai ter. Escutei alguma coisa, igual eles falam, dá um exemplo de jardim. Fala, se você tem um jardim tá top. Por que ele tá top? Porque você tá ali, você né? Vai lá. Exato. Se você parar, parceiro. Exatamente. Acabou. Então, tipo, isso aí é tudo, né? Na vida você tem que estar todo dia. Um dia que você não faz, já dá aquela caída, tem que continuar. Então, tipo, é bacana você ter falado essa coisa do equilíbrio emocional, porque é uma coisa que eu também percebo bastante, assim, olhando e principalmente para quem tá nesse processo de o intercâmbio, eu acho que a pessoa sente ainda mais. Pega todo mundo, mas ainda pega mais, então é sempre importante ter esse cuidado. A pessoa que veio, ou a pessoa que já tá há muito tempo, ou a pessoa que nem veio, acho que é pro indivíduo como um todo, né? Ter o equilíbrio. Agora, muito mais, né? A gente lida com tanta coisa aí no meio dessa pandemia, então acho que equilíbrio emocional, com certeza, é a chave. E pra galera que tá lá fora, tudo fechado, daqui a pouco tudo aberto, pensando em vir pra Austrália, você acha que vale a pena? Com certeza, galera. Nós somos provas vivas de que vale a pena realmente, né? E eu imagino, assim, o quanto eles não devem estar, assim, esperando, né? Ansiosos, tipo assim, nossa, pra chegar aqui. E uma das coisas que a gente tem é, tipo assim, cara, a gente também tá muito ansioso pra vocês chegarem. Sim. Né? Pra galera que vem, eu acabo falando com muita gente do Brasil também, encomendando lá com a galera da Hello no Brasil também. Então, a gente vê que a galera tá, tipo assim, nossa, a hora que vem, sabe, vai ser aquele release de energia. A gente vai falar assim, galera, tá tudo bem. Top. Chegamos aqui, né? Demorou, mas tá aqui, né? Show de bola. É isso aí, galera. Depois vai ter na description as informações para quem quiser acompanhar aí as dicas do Gustavo Diárias aí. E obrigado pela atenção de vocês aí mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!